Olá, abençonhadas e abençonhados que estão acompanhando este nosso clube de leitura sobre o Mia Couto. Gravei este vídeo para falar um pouquinho mais para vocês acerca do conto, agora que eu espero que vocês já tenham lido o conto, visto um pouquinho lá o vídeo sobre o que é o Mia Couto, lido alguma coisa também sobre as características dele. E aí eu selecionei alguns aspectos que eu acho assim bem importante para a gente pensar sobre essa leitura, que é um dos contos, no meu entendimento, mais bonitos do Mia Couto. E não que os outros que eu não vou trazer para vocês também sejam muito bacanas, muito legais, muito lindos, mas essa história do cego estrelinho, ela me emociona muito. Esse renascimento de alguém que vê o mundo de uma forma, passa a ver de outra forma e num determinado momento passa, mesmo sendo privado do sentido real da visão, passa a mostrar o mundo para outra pessoa. Então eu elenquei alguns pontos num caderninho que eu gostaria assim de passar para vocês. Primeira questão. A Mia Couto escreve este livro depois do período de guerras, porque assim, uma coisa é importante para a gente entender todo o contexto da literatura moçambicana e também dos outros países do continente africano, e talvez mais especificamente dos países do continente africano que falam língua portuguesa, tal qual Moçambique, né? Que são lá Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique. Acho que falei os 5, né? Que falam língua portuguesa porque foram colonizados, tal como nós aqui no Brasil, por Portugal. Nesses 5 países de língua portuguesa, a independência chegou muito tardiamente. Vejo que nós, o Brasil, nós somos, nos tornamos assim independentes, e eu até diria entre aspas, assim, de Portugal, lá em 1822. Pena que não dá para editar, né? Não sei, não tenho certeza agora da data, mas acho que é isso, né? Esses países de língua portuguesa, eles se tornaram independentes de Portugal em 1974, o primeiro, 75 os outros. Vejam, são assim, pouquíssimo tempo, 40 e poucos anos apenas, que esses países se tornaram donos, por assim dizer, do seu destino. Então, a literatura deles é uma literatura que a gente costuma dizer que está na infância, né? Porque até então o que era produzido nesses países era uma literatura fortemente marcada pelo colonialismo, por Portugal especificamente, a Europa como um todo, mas Portugal especificamente. Então eles só realmente conseguem se tornar independentes mesmo, né, numa literatura a partir da segunda metade da década de 70 do século 20. Vocês percebem, e o Mia Couto escreve esse livro logo depois desse momento. Por que guerra? Porque a maior parte desses países, eles lutaram muito, muito para se tornarem independentes. Muito, né? E mesmo após a independência, durante muito tempo continuaram, e ainda têm alguns resquícios disso, as lutas que a gente chama de guerras civis, lutas internas no país, né? Para quem deve estar no poder, enfim, aí. E a gente percebe nesse conto do Mia que a guerra ela é abordada, né, de uma forma mais sutil, mais leve, mas ele mostra isso, né, a ida do Gigito à guerra, né? Então é lá que o Gigito perde a vida, é nesse momento, lutando, na verdade, então, pela independência do seu país. Outra questão que eu acho importante, tô olhando aqui no caderninho, né, para não perder a linha de raciocínio, porque já quem me conhece sabe que eu gosto de falar bastante, né? Mas eu quero focar então na história, né? Na história aí. Então eu fiz algumas observações aqui. Por exemplo, algo que eu acho muito bacana nesse conto, né? Que o guia, o Gigito,
ele empresta, de certo modo, uma parte do seu corpo, no caso a mão, né, para o cego. Tanto que ele diz no momento assim, ó, no conto, né, formam um só corpo, eles formam, né, memória de estrelinho, tinha 5 dedos e eram os de Gigito postos, né? Então, assim, o estrelinho, ele acaba conhecendo o mundo pelas mãos do amigo, do guia, do amigo do Gigito, né? Sua mão e a mão do cego eram siamensal, né? Eram uma só. Gigito, e uma coisa também muito interessante, o mundo que o Gigito descreve, daí aqui eu volto para a questão da guerra, que é um mundo diferente, tanto que o cego estrelinho diz no momento, que maravilhação esse mundo, né? Me conte tudo, porque era uma maravilha o mundo que o Gigito apresentava para o estrelinho. Porque talvez fosse o mundo que o Gigito gostaria de ver. Como Moçambique estava em guerra, então assim, muita morte, tristeza, fome, miséria, aquela coisa. Mas era um mundo que talvez o Gigito gostaria de ver. Então, quando ele vai mostrando esse mundo que não existe, existe apenas na imaginação do Gigito e, por consequência, então, naquilo que o cego constrói como mundo real para ele, é o que Gigito gostaria que tivesse realmente, e não uma terra em conflito como ele estava vendo. Outro ponto que eu acho bacana destacar, que aparece ali muitas vezes essa questão do medo, né? O medo ancestral da morte. Quando o cego vai dormir, que ele diz que é o único momento em que ele fica sem o Gigito, é muito forte esse medo, né? Ele sonha com a garça branca tem um significado dessa questão da morte, né? E ele diz num determinado momento, né? Se você morrer, tenho que morrer logo de imediato, senão como acerta o caminho para o céu? Então ele tem, até esse medo ele tem, né? De que se o Gigito morre antes dele, como ele vai para o caminho do céu? Aí num determinado momento a guerra é anunciada, e aí o Mia é interessante a frase que ele diz assim, né? Lhe tiraram do mundo, acho que é isso, lhe tiraram do mundo para pôr na guerra, né? Então olha uma oposição interessante, quer dizer, a guerra não é o mundo, a guerra é a morte, né? Não é mais estar aqui, a guerra representa isso. E aí o cego, ele se entristece muito, porque ele diz assim, só agora sou cego que não vê. Quer dizer, ele perde a pessoa, perde o referencial daquele que está lhe mostrando o mundo. E aí tem um outro pedacinho do texto, lendo aqui, que ele diz assim, o narrador, né? Era como se Estrelinho, por segunda vez, perdesse a visão. Interessante isso, né? Mas aí o tal Gigito vai para a guerra e surge quem? Infelizmina. Percebem a construção do nome da personagem? A escolha de nomes em qualquer autor, bom autor, nunca é aleatória, gente. Isso é interessante de pensar. Veja, Estrelinho, ele não enxerga, mas ele tem um nome de estrelas que a gente sonha, vê aquela coisa. E a Infelizmina é uma junção de palavras aí, infeliz e menina, né? Uma menina infeliz. Então você já fica imaginando o que virá, né? Se o cego viu um mundo maravilhoso e de repente vem a Infelizmina e realmente se concretiza, né? A visão que a Infelizmina vai passar para o Estrelinho é a visão real do mundo, mas é uma visão entristecida, é uma visão assim até talvez muito sentida pelo irmão ter ido à guerra, por todo o sofrimento, por tudo aquilo que ela tá passando, mas é um mundo triste, e aí o cego fica triste, muito triste, né? Até o momento, que eu acho isso lindo, né? Em que eles se envolvem, quando eles começam, né, a sentir o toque,
Quando as mãos dele, né, alguma coisa assim, vai nos seios da infeliz Mina. E aí ele descobre, né, não só ele, mas também como a infeliz Mina, essa coisa do amor, do desejo, né? É o renascimento da vida. Então ele tinha uma vida imaginada, daí ele passa por uma vida triste, sofrida, mas ele descobre, ele renasce com uma visão de esperança, de alegria, o desejo que surge aí, né? E é interessante que é ele que conduz nesse momento, porque daí isso já é a notícia da morte do Jijito na guerra, né? E aí é a infeliz Mina que é tomada de tristeza. E nesse mundo cego, nesse momento, o cego é que diz, né? Venha, eu vou lhe mostrar o caminho, que é o término do conto, né? Então, assim, o cego que vê, né, a partir dos olhos do Jijito um mundo maravilhoso, que depois vê pelos olhos da infeliz Mina um mundo triste, sofrido, e ele mesmo se entristece, mas que aí, a partir do toque do corpo e da descoberta do amor, do desejo, ele renasce. Aí a infeliz Mina que fica triste, e por fim é ele, né, o desvistado, como é usado no conto, que acaba guiando a infeliz Mina. Vem, eu vou lhe mostrar o caminho, né? Quer dizer assim, é outra vida, nós temos muita coisa pela frente. Então, só para finalizar, eu queria dizer assim, esse conto, particularmente do Mia, por mais que retrate essa questão da guerra como pano de fundo, ela é, antes de tudo, uma história de amor, né? De amor, de amizade, que são histórias universais. E a partir do momento, assim, né, que o cego Jijito, ele aprende a ser só depois do Jijito, e aí ele descobre, ao estar só, ele descobre que ele pode estar com outro, num sentido diferente, né? Descobrindo a plenitude da vida a partir do amor, da união aí sexual que acontece, né? Que fica subentendido ou bem entendido, enfim, mas não descrito, né? Explicitamente esse amor aí, né? E aí, por fim, a gente descobre, né? Que acho que a grande simbologia do conto talvez seja isso, que o destino do homem é viver, né? O destino do homem é viver. É isso, só queria fazer essas observações, espero que ajude um pouquinho. Tenho lido já alguns comentários que vocês têm posto no grupo, principalmente já tenho mais comentários na turma 2, puxando a orelha para a turma 1, brincando. Vocês sabem que eu acabei abrindo 2 turmas, porque tive inscrições bem a mais do que eu havia inicialmente me proposto. Então, eu acabei fazendo 2 turmas, mas eu tenho lido alguns comentários muito bonitos. E eu espero que vocês, quem ainda não comentou também, comente. Até segunda-feira. E é isso, tá bom, gente? Qualquer coisa, me chame lá pelos canais que eu pus no Moodle, que estou disponível para trocar uma ideia com vocês. Certo? Então, até mais, abençonhadas e abençonhados.